Olá, como vão? Espero que muito bem, apesar de todos os Ds. Sejam todos bem-vindos ao canal Bom Dia Universo e ao canal da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dilene, ou Terceira Perestroika, ou, se você me chamar por tela de ridicularização, eu também respondo. Hoje é dia 15 de agosto de 2025, meio do mês. Sexta-feira, pessoal. Vamos lá? Mundo Cão. Uma imagem. O primeiro passo para ser livre é perceber o que te prende. O que é que te prende? Um discípulo do mestre disse, além da polícia, o que é que te prende? É no silêncio de um aroma que muitas vezes encontramos a paz. O incenso de sândalo flute traz a sabedoria de uma madeira milenar, conhecida por sua fragrância suave, amadeirada e acolhedora. Ele é mais do que um perfume para o ambiente, é um convite à introspecção. Por milênios, o sândalo tem sido usado para meditação e oração, ajudando a acalmar a mente, a diminuir a ansiedade e a criar uma atmosfera de serenidade. Acender o sândalo flute é como abrir a porta para a tranquilidade. É um pequeno gesto que nos ajuda a desconectar do barulho do mundo e a reconectar com a nossa paz interior. É um abraço perfumado para a alma. Olha, é bom mesmo. Esse é um daqueles incensos que, se você deixa a caixinha aberta em cima da mesa, por exemplo, aí você deixa a caixinha aberta em cima da mesa, ele perfuma o seu local sem você nem precisar acender. É maravilhoso. E agora nós vamos para o Fala, Delany. Aviso que na próxima semana o vídeo sairá no sábado, porque quinta-feira eu tenho que ir à diretoria da escola da Macroesfera, porque a quinta série C, que nitidamente a sala inteira possuem limitações cognitivas, resolveram em peso reclamar sobre mim para o diretor. Hienas que são fracas e só sabem andar em bandos.
continuem aumentando o meu ego, mostrando o quanto que eu os incomodo com as histórias fictícias que nem sobre vocês são. Poderosos! Ó! Olhe por dentro, olhe por fora! Poderosos no ter, porque no mental, a Delaney arrasa. Não fica um pino em pé, porque eu, Delaney, literalmente em forma de bola, derrubo todos. Todos. Todos derrubados pela Delaney. Ai, cansativos. Chega de dar palco para esses chorões fracos. Não vou dar chupeta para ninguém. Vamos trabalhar. Pílulas da verdade. Pílula extra, rebatendo a pausa espiritual. Alerta geral, a pausa espiritual não é ensinamento. A tal pausa espiritual imposta pela a masmorra de Moros é uma total traição aos princípios do mestre. Longe de ser pedagógica, é uma ferramenta de coerção e punição, desenhada para silenciar e excluir quem busca a verdade e a liberdade. O mestre nos legou a liberdade, o amor incondicional e o livre-arbítrio. Mas o que vemos são tribunais inquisitórios, monitoramento abusivo e danos psicológicos que destroem vidas e famílias. Isso é a antítese da bondade, pureza, ajuda verdadeira que ele ensinou. Seja no controle da privacidade, no desvio de recursos ou na apropriação do legado, o que deveria ser um caminho de evolução virou uma estrutura coercitiva. A pausa espiritual é o símbolo doloroso dessa ruptura. Chega de manipulação. Voltemos à essência do mestre, à construção do mundo bem melhor, através da modificação do homem, da transparência e do puro altruísmo. Não aceite ser escravo do medo. O legado do mestre é luz, não sombras. É tempo de resgatar o verdadeiro sentir. Hashtag rebatendo pausa espiritual. Hashtag pausa de coerção. Hashtag mestre é liberdade. Hashtag não ao controle. Hashtag verdade acima de tudo. Hashtag legado do mestre. Hashtag mundo bem melhor. Hashtag desmascarando. Hashtag chega de manipulação. Hashtag volta do mestre original. Agora, o que causa o caos? E o que causa o caos, pessoal? O que causa, com licença? O que é que causa o caos? A meia que some depois de sair da máquina de lavar. Não causa o caos? Você vai dobrar a meia, só tem um pé, cadê o outro pé para formar o par? Você fala, tirei da máquina, mas ela sumiu. Isso causa o caos. Não causa? Pois bem, na masmorra de Moros, o que causa o caos é a minha opinião. Sim. Quem disse? Quem disse foi a
girafa com sinal de Wi-Fi fraco. Vocês acreditam? Como vai? Fala boa noite pro pessoal. Como foi sua semana? Vamos lá? Fica aqui atrás. Vamos lá. É fascinante observar como a criatividade humana se manifesta. A tal pausa espiritual da masmorra de Mouros parece ser uma evolução do bom e velho, abro aspas, vá para o cantinho pensar no que fez de errado, fecho aspas. Mas, em vez de ser um simples castigo, é uma ferramenta tão inovadora que consegue, de forma muito sutil, garantir que o refém, se não estiver com a pineal calcificada, reflita exatamente sobre o que a masmorra de Mouros se transformou e quer. Afinal, quem precisa de livre arbítrio e liberdade quando se tem uma estrutura tão gentilmente coercitiva para te guiar? É o altruísmo em forma mais controladora. Pelo visto, o legado do mestre está sendo levado tão a sério que a liberdade foi colocada, ironicamente, em uma pausa. Não é? Alguns aromas são mais que fragrâncias, são chaves para a memória e a clareza de espírito. O incenso Goloka de alecrim é um desses presentes. O alecrim, com sua essência fresca e vivaz, sempre foi um símbolo da memória e da renovação da mente. Ele não apenas purifica o ambiente, mas também a nossa intenção, ajudando a dissipar a névoa do cotidiano, para que possamos nos conectar com a sabedoria que carregamos. É um convite para honrar o passado, viver o presente com atenção plena e abrir-se para o novo com a mente serena. Estou precisando. Com a delicadeza de sempre. A loja online Bom Dia Universo traz até você não apenas um incenso, mas um ritual de luz e lembrança feito para a alma. Incenso Goloka de alecrim. Bom, viu? Bom. Vamos lá, que temos muitos assuntos e eu não gostaria que esse vídeo ficasse muito grande. O que deveria para você causar o caos após o texto do Lucas Scherer? O quê? Um vídeo? Vai feder. Um vídeo, por favor. E falo feder com todos os R's. Na minha opinião, após décadas esperando por um conhecimento que nunca veio, entendi que o verdadeiro caos não é o barulho do mundo lá fora. Não é o barulho do mundo daqui de fora. O caos é o vazio que se instala por dentro quando uma vida inteira é construída sobre uma promessa falsa. Daqueles que deveriam ser os responsáveis por encaminhar a luz do conhecimento do mestre, os eus que bateram naquela porta. O que causa o caos, meus amigos, é a desordem do espírito que, depois de tanto tempo, percebe que o alicerce em que se apoiou era apenas
uma ilusão. O caos é o momento em que a máscara cai e descobrimos que a maior ausência não é da luz, mas sim da própria verdade. Agora, para vocês, a opinião do nosso corajoso Lucas Scherer sobre a pílula da verdade extra. Agora, Lucas Scherer. A pausa espiritual é a ruptura com os ensinamentos do mestre. Uma análise incisiva a partir das alegações da petição judicial. O dia a dia desenha um quadro alarmante de práticas por parte da masmorra de Mouros e suas entidades correlatas representam uma traição aos próprios fundamentos filosóficos legados pelo mestre. O conceito de pausa espiritual imposto pelos captores das mentes através de comunicados, alertando que não é uma medida pedagógica, mas, segundo as alegações, a face mais visível de um sistema de coerção e desvio de finalidade. Os pilares filosóficos do mestre. O ideal contradito. Os ensinamentos do mestre são uma ode à evolução do ser humano, pautada em princípios inegociáveis. Liberdade individual e autonomia. O convite à busca da verdade, do autoconhecimento pela própria vontade, sem imposições. O livre-arbítrio é um elemento sagrado e a casa de meu pai tem muitas moradas, indicando a pluralidade de caminhos e não a uniformidade da evolução. Amor incondicional e não agressão. Uma conduta de bondade, pureza, ajuda verdadeira, solidariedade e fraternidade, que repudia agressão, violência, guerra e principalmente o egoísmo. A filosofia do mestre não admite matar, castigar, ofender, prender, pisar em alguém. Transparência e honestidade. A busca pela verdade suprema e absoluta que leva à justiça. A integridade e lisura são condições para o progresso espiritual. Dinheiro que não pode mexer como puro altruísmo. Um ato de generosidade desinteressada, onde 10% da felicidade é doada para aqueles de menor capacidade, sem qualquer expectativa de contrapartida ou acesso condicionado. É o privilégio de ser nas mãos de quem dá. Construção do mundo bem melhor. A meta última alcançável pela modificação do homem com H maiúsculo e não pela manipulação externa. A evolução é sempre evolução, nunca revolução. É contra a clareza e a profundidade desses princípios que as ações alegadas se chocam, revelando uma distorção chocante do ideal original. A pausa espiritual, ferramenta de um sistema de desvirtuamento. É revelado que a pausa espiritual não é uma ferramenta de apoio ou reflexão, mas um elemento chave de um sistema punitivo para dissidentes. Caracterizado por perseguição, coerção e exclusão arbitrária de associados. Os relatos dos reféns que foram suspensos, expulsos ou colocados em pausa espiritual revelam práticas que desmantelam a confiança, a dignidade e a liberdade individual. Perseguição e abuso de poder, o contraste ao amor e à não agressão. Membros associados e suas famílias relataram ser vítimas de perseguição, coação, calúnia, difamação e stalking. São descritas situações onde ex-reféns foram convocados para reuniões que se tornaram tribunais inquisitórios.
sendo acusados de falar mal ou não ter conduta condizente, sem provas e suspensos por longos períodos. Alguns foram impedidos de usar o asilo, mesmo possuindo residência, mas obrigados a continuar pagando taxas. Outros tiveram suas atividades em redes sociais monitoradas e foram suspensos unilateralmente, gerando situações constrangedoras e isolamento social. Ex-reféns descrevem decisões de suspensões impostas eufemisticamente chamadas de pausa para meditação, que as fizeram sentir-se julgadas e violadas em seu livre arbítrio. O desvio. O mestre ensinou, abro aspas, tenho visto até hoje vocês defenderem o bem usando as armas do mal. Que infeliz pretensão! Ao usarem as armas do mal, o máximo que os homens conseguem é apenas reforçar o mal. Como alguém pode matar, castigar, ofender, prender, pisar alguém se pretende exatamente o contrário. Fecho aspas. Mestre. A imposição de pausas por tribunais inquisitórios, a humilhação e a coação são a antítese da bondade, da ajuda e da fraternidade. A filosofia é sobre amor, pureza, ajuda verdadeira, não sobre controle e punição. Monitoramento e controle abusivo, a afronta à liberdade individual. Há provas que todos os reféns da razão da vida do mestre são constantemente monitorados, incluindo atividades em redes sociais, uso da internet, telefonemas. Dirigentes teriam admitido que todos os reféns são dioturnamente monitorados. O desvio. O mestre louvava a liberdade que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade. Um sistema de vigilância e controle totalitário que invade a privacidade e manipula a autonomia individual é uma afronta direta à libertinagem da liberdade sem dever. A razão da vida do mestre deveria ser um caminho para a libertação, não para a prisão mental. Descaracterização filosófica e conduta sectária. O abismo entre o ser e o parecer. O movimento filosófico se transformou em uma empresa lucrativa disfarçada de entidade sem fins lucrativos, com práticas que se assemelham às de uma seita coercitiva manipulando a fé e a boa-fé de seus membros. Relata-se culto à personalidade e reinterpretação da realidade para manipular a percepção. A imposição de pausas espirituais é vista como causadora de danos irreparáveis à vida de muitos reféns, incluindo a destruição de vidas e a desestruturação familiar. Ex-reféns relatam trauma psicológico profundo e medo de retaliação. O desvio. O mestre buscava a evolução do homem para a construção de um mundo bem melhor, com homens com H maiúsculo. A transformação em uma entidade supostamente exploradora que manipula a fé e fragiliza a família é a antítese de seus ensinamentos. Ele ensinava a não julgar e acolher, não a isolar e traumatizar. A fé, para o mestre, era uma
confiança razoável na unidade do todo, não um instrumento de manipulação. Supostos e possíveis: desvio de recursos e ilegalidades financeiras, a traição à honestidade e ao dinheiro que não pode mexer. Existe abuso de poder e dilapidação patrimonial das casinhas para suposta defesa criminal pessoal de seus dirigentes e aconselhadores. Mencionam-se supostas e possíveis confissões de supostas e possíveis evasão de divisas, supostas e possíveis sonegações fiscais em larga escala, supostas e possíveis remunerações disfarçadas, supostas e possíveis lucros ocultos e enriquecimento ilícito. Há relatos de um sistema de suposto e possível de mulas para transportar supostos e possíveis dinheiros em espécie para a terra do relógio que não atrasa, e supostos e possíveis uso de contas no exterior para pagamentos de cursos online sem recolhimento de impostos para César. Supostos e possíveis. Alô, MP, investiga aí. O desvio. O mestre concebeu o dinheiro que não pode mexer como um ato de pura generosidade e altruísmo. Um fluxo de recursos para beneficiar aqueles com menor capacidade, mantendo-se o espírito de justiça e generosidade. As supostas e possíveis acusações de supostos e possíveis desvios de fundos para interesses pessoais, suposta e possível evasão fiscal e suposta e possível lavagem de roupas, se confirmadas, destroem a fundação ética e moral do movimento. A lei do dinheiro que não pode mexer é violada não apenas em sua aplicação, mas em sua própria essência de doação incondicional e transparente. Violação de direitos autorais e apropriação indevida de ativos, o desrespeito ao legado. Aponta-se violação dos direitos das herdeiras do mestre sobre suas obras com pagamentos supostamente menores do que os devidos, e exploração internacional e digital sem autorização expressa. Mais grave ainda, alegam a expulsão de membros da própria família do fundador de suas residências no asilo e a apropriação indevida de bens do instituto original do mestre, sistemas, banco de dados, etc. O desvio, a preservação e o respeito ao legado do mestre são intrínsecos à própria identidade da razão da vida dele. As ações alegadas de apropriação dos bens e obras do fundador e o tratamento dispensado à sua família configuram uma negação fundamental da fonte de onde o próprio movimento deveria extrair sua legitimidade e propósito. É uma falsidade ideológica aplicada à história e herança filosófica do mestre. Conclusão: a pausa espiritual como símbolo de um desvio irreconciliável. A pausa espiritual, em sua implementação pela masmorra de Mouros, emerge nas alegações da petição judicial como símbolo mais contundente e doloroso de um desvio de finalidade massivo e sistêmico.
Longe de ser uma ferramenta de apoio ou de aprimoramento espiritual, ela é retratada como um instrumento de punição, isolamento e controle, que causa profundo sofrimento psicológico e social em reféns e familiares. Essa prática é a antítese do amor incondicional, da liberdade e da inclusão que o mestre legou. A filosofia do mestre ensina a construir um mundo bem melhor através da modificação do homem com H maiúsculo, cultivando virtudes, combatendo o egoísmo e buscando a transparência. As pausas espirituais, juntamente com as alegações de vigilância, manipulação, desvio financeiro e desrespeito ao legado, transformam o que deveriam ser um porto seguro de evolução em uma estrutura supostamente coercitiva. Ao invés de acender a luz e abrir as portas para todos, a masmorra de Mouros parece ter erguido muros de exclusão e sombra, utilizando o nome e os ensinamentos do mestre para fins que contradizem sua essência. A pausa espiritual cristaliza essa ruptura, demonstrando que para muitos afetados o caminho não é o de integração cósmica, mas de exclusão e dor, em total descompasso com a sabedoria e compaixão que deveriam guiar o movimento. Ponto final para o samurai Lucas Scherer. Se você não entendeu, volta lá, viu? Volta, porque tá puxado. Eu tinha um outro assunto para falar aqui, mas não vou falar não, porque o time é outro. Esse aqui, não é que eu perdi o time, mas é que apareceu um outro time. E eu não tenho roteiro para esse novo time. Não. Calma, acalme-se, macacos negros. Dessa vez não é com vocês. Eu levei muitos anos para assumir a responsabilidade da manifestação do conhecimento do mestre, segundo o meu entendimento. Bem ou mal, bom ou ruim, eu estou colhendo o resultado da minha escolha. Para quem olha do lado de lá, 10 processos, mais uma visita à diretoria. Vocês podem até falar, nossa, para que isso? Por que isso? Mas isso é um trabalho para fortes. E você, sendo um forte, reconhece o outro forte.
fazer o que eu faço, da forma como eu faço, não é fácil. E eu estou pagando pela minha falta de modulação inicial. Eu estou colhendo o resultado. Certo? Certo. Eu estou procurando palavras em respeito ao meu mestre, porque eu preciso separar o mestre do pai. E aqui agora, o que está pesando para mim é a figura do pai. Ao eu levar anos para assumir essa posição, eu tinha em mente um objetivo, porque eu tive um pedido do pai. Ah, é louca! Parece que segundo o Ministério Público, não. E eu olhei para a minha vida e falei assim, analisei 50 anos. Quanto tempo mais eu tenho de vida? 10, 20? O que eu tenho a perder? O invisível se fez visível. Era o meu momento de testar. Claro. E eu testei. E avisei. Se eu cair, o Senhor cai junto. Se eu me manter, acontecerá o melhor. Por ele, eu ainda estou aqui. Porque tudo que eu faço é por ele. Eu não seguro na mão de ninguém além da mão dele. Foi um pacto que nós fizemos. Tudo bem. Eu vou fazer o que o senhor está me pedindo. Só que se eu cair, o senhor cai junto. E tá uma briga de braço de ferro. 10 processos. Tirei as máscaras de todos. Não dá para você dizer que você está enganado. Também não estou pedindo para você sair, certo? Estou fazendo meu trabalho. Estou aprendendo, estou me controlando, porque tem várias feras aqui dentro. Ah, é agressiva? Não. Só tenho ele. Vamos lá. O tempo passou, as situações acontecendo. Lucas Scherer informando o que foi um resumo do que está dito publicamente. Vocês façam suas pesquisas, tirem suas conclusões, é importante. Aí eu me deparo com a manifestação das essências que ele deixou para a Terra. Eu me deparo com a manifestação das essências que ele deixou para a Terra numa ferramenta digital. Eu não queria acreditar. Eu falei, não é possível. Não é possível
porque isso é uma manifestação para a Terra. Qual é a intenção? Porque se eu fiz essa escolha que estava inconsciente e acionei, estou colhendo os meus resultados, mas para mim ele não vai virar as costas, a não ser que você não acredite nele. Será que você ainda não acredita nele? Eu tô aqui, ó, segurando na mão do invisível que para mim se fez visível. Inclusive na forma do conhecimento dele. Tenho todo. Vejo do jeito que eu quero. Não dependo de nada. Não me transformaram nem em pano de chão, tampouco em ovoide. Certo? Certo. Aí eu pego uma manifestação digital. Do quê? De quê? Das essências que ele deixou para a Terra. Deve ser engano. Mas não vou julgar. Porque a ferramenta está aí para ser utilizada, certo? Certo. Só que assim, a minha expectativa é alta. Porque quando se fala de DNA, é aquela célula do divino, igual nós temos, do Criador. Nós temos, não adianta você negar, você pode até negar, mas você tem a célula do divino em você. Você tem a célula do divino. Se pegarem uma célula tua, podem fazer um clone seu. Agora, quando você tem a célula do mestre, discípulo dele, você fala, não, o DNA dele, no mínimo, fará o que o pai disse um dia que faria. Pegar a bandeira, fincar na Praça da Sé e fazer o chão tremer. No mínimo. Peço perdão porque a minha expectativa é alta. Mas eu não consigo admitir que o DNA dele interage como se fosse um simples mortal. A não ser que haja uma outra intenção por trás, que eu não ouso em dizer o que eu sinto. Não, por hora. E justamente por respeitar o conhecimento de um ser que mudou a minha vida, que eu estou aqui falando com você. Criei expectativas à altura dele, porque não é qualquer um que tem esse merecimento trabalhado de ser filha de quem é. Imaginem balcões e balcões e balcões de distrações. E você fala, não, é ele. Representarei ele. Como disse, a ferramenta digital está para todos. Mas na minha ideia, na minha,
as essências que ele deixou para a Terra, é só abrir a boca no meio da Praça da Sé e falar! Assim como eu estou fazendo. Eu acredito nos princípios deixados por ele. E é por conta disso que é o cartão de visitas dele que eu cobro responsabilidade. Carta D. Princípios. Fidelidade, amizade, responsabilidade, paciência, prudência, modéstia, fortaleza, temperança. Respeito. Humildade. Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com um H minúsculo e um meio digno se faz com homens com um H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem porque a evolução é meta do universo. É medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses, no máximo, no máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E dado esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. Hoje eu não estou respeitando, não. As nossas reações
seguem os padrões dos nossos princípios. E por isso não agredimos os que nos contrariam. Será que eu terei que fazer isso? Simplesmente retiramos-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. Eu tenho expectativas altas porque eu dou tudo de mim. Não sobra nada. E se eu te machuquei pelas minhas expectativas altas, é porque no mim é para fazer a Praça da Sé tremer. Até a semana que vem, pessoal. Muito obrigada.